O segredo das coisas. Hoje, em O Segredo das Coisas, paredes de concreto pré-fabricadas, impressoras 3D, guindastes telescópicos e lampiões de querosene. Paredes de concreto pré-fabricadas são feitas em um ambiente controlado, onde o tempo possa interferir no processo. Elas são isoladas antes de chegar ao local da construção. Só é necessário um guindaste para fazer o trabalho pesado. Paredes de concreto pré-moldadas têm um exterior resistente que aguenta qualquer tipo de clima, mas fazer esses painéis estruturais de parede é um trabalho interno. Produzindo em um ambiente fechado, eles podem prepará-las melhor para os ambientes abertos. A produção começa com uma mistura de brita e areia. Essa aqui é baseada em calcário. A mistura mineral pode ser alterada para forças e acabamentos diferentes. Um transportador leva a coleção de minerais para um enorme misturador. Eles injetam cimento, água e aditivos para melhorar o fluxo do concreto, acelerar o tratamento e dar uma tonalidade castanha. Batedeiras transformam os ingredientes em uma mistura arenosa. Eles colocam o concreto em formato cilíndrico para testes. Depois de tratar por um dia, quebram os cilindros com um martelo. A quantidade de força necessária para esmagar os cilindros é a medida de força da mistura do concreto. Antes de montar a parede, uma equipe organiza letras gigantes de espuma para fazer uma marca no molde. Eles posicionam as letras no centro do molde e prendem com silicone. Um agente de liberação é pulverizado sobre a forma de fundição e sobre as letras. Cabos de aço de alta resistência são amarrados em todo o molde. Com um dispositivo hidráulico, eles puxam cada cabo em uma tensão específica. Então, transformam uma barra de vergalhão em um gancho. Os ganchos de vergalhão são interligados, criando grandes gaiolas. Eles colocam uma gaiola na parte superior do molde e outra na inferior. Em seguida, a equipe insere uma folha de malha de arame soldado. Ela foi cortada para caber no molde. Agora estão prontos para despejar o concreto. Um caminhão despeja o concreto direto no molde. O concreto flui ao redor do reforço de aço. O aço manterá a parede forte conforme o concreto se expande e se contrai com as mudanças climáticas. A equipe espalha o concreto em níveis com uma ferramenta chamada ripa. A primeira camada da parede é basicamente um lado de um painel sanduíche. Ela será a parte exterior da parede. No centro do sanduíche vai esse isolamento de espuma rígida. Ele é repleto de saliências para segurar o concreto. Mais concreto reforçado com aço completa o painel sanduíche. Essa camada final vai ficar no interior do prédio. Então, a equipe cuida para que não tenham buracos ou fendas. Após 12 horas, a parede está sólida o suficiente para ser manuseada. Eles levam para fora, onde um técnico jateia uma pequena parte exterior da parede.
Isso remove o cimento para expor o conjunto, criando uma faixa decorativa perto das letras. Depois de secar por 3 dias, a parede de concreto pré-fabricada está pronta para ir para o local da construção. A equipe coloca as paredes em posição. Alinham o seu design com a parede seguinte e, quando as paredes estão perfeitas uma ao lado da outra, eles parafusam. O concreto vai continuar a curar com o tempo. Então, essas paredes pré-fabricadas vão se manter fortes por muitos anos. Você gostaria de imprimir um brinquedo, uma placa de circuito ou uma réplica de uma famosa obra de arte? Graças ao desenvolvimento das impressoras 3D, o que antes era conhecido como ficção, agora é realidade. Esses objetos foram produzidos por impressoras 3D, provando que na tecnologia da impressão o mundo não é mais plano. Para desenvolver impressoras 3D, essa empresa usa impressoras 3D. Um técnico começa carregando uma bobina de película de plástico na impressora. Ela derrete o plástico em uma substância grossa e pegajosa. A impressora 3D cria camadas de plástico seguindo o modelo do arquivo digital. Essa parte em particular é o corpo da extrusora. Em tempo real, demora 1 hora para imprimir uma extrusora. Até modelos complexos como esse polvo podem ser feitos em uma impressora 3D. 40 componentes diferentes dessa impressora 3D são produzidos em impressoras 3D. Nesta instalação, 135 impressoras funcionam simultaneamente, produzindo engrenagens, suportes e mecanismos da carcaça. Essa tecnologia é verdadeiramente autorreplicante. Agora um técnico faz um buraco na extrusora. Ele funciona como um conduíte para o filamento de plástico durante a impressão. Parafusa uma engrenagem na extrusora. Parafusa o motor no corpo da extrusora e instala uma segunda engrenagem menor no eixo de transmissão. Uma parte chamada de hot end é instalada em seguida. Ela contém um aquecedor para aquecer o filamento de plástico. Um técnico prende o hot end em uma peça montada em 3D e a extrusora. Isso completa a cabeça da impressora 3D. Outro técnico alimenta rolos de borracha com um vidro. Os rolos aplicam suavemente um filme de poliéster adesivo no vidro. O vidro servirá como a cama da impressora e o filme vai protegê-lo contra arranhões durante o uso. Para construir a estrutura de alumínio da impressora, um técnico prende as articulações com peças feitas em uma impressora 3D. Ele instala 2 hastes horizontalmente. Elas vão servir como trilhos para o movimento da cabeça na impressão. Ele prende a cabeça de impressão nos trilhos. Em seguida, passa uma correia de borracha em torno do motor no lado da moldura e liga com a cabeça de impressão. A correia vai movimentar a cabeça ao longo da impressão. Ele confirma que a tensão está boa e que a cabeça de impressão se move com facilidade. Em seguida, coloca a cama de impressão e sua estrutura de suporte deslizante na base da armação. Conecta um cabo de energia e o prende na cabeça de impressão. Isso vai ligar o motor e o hot end. Ele coloca o vidro na cama de impressão e prende com parafusos. Conecta a cama de impressão na parte eletrônica e se certifica que ela desliza livremente. No departamento de testes, um técnico empurra a ponta de um filamento de plástico em um canal perfurado na cabeça de impressão. Instala um retentor no ponto de alimentação. Agora ele está pronto para ativar a impressora 3D. Imprime um modelo de testes padrão e confirma que a cama de impressão está nivelada
e que a impressão está consistente. Para a impressão em 2 tons, ele usa 2 bobinas de filamentos que se alimentam em uma cabeça da extrusora dupla. A cabeça de impressão imprime uma cor por vez. Esse processo demora 1 hora. Mas isso não é muito se você considerar que ela está imprimindo um objeto 3D. Esses são resultados sólidos. A maioria dos guindastes pode ser encontrados em canteiros de obras, mas geralmente estão presos em uma laje de concreto que pode demorar uns 2 dias para montar. Se você precisa de um guindaste para uma manutenção rápida, um guindaste telescópico pode ser uma solução bem melhor. Guindastes telescópicos podem aguentar cargas de até 6 toneladas e levantar objetos a 9 metros de altura. Esse cabo de aço enrola e desenrola em um guincho hidráulico. O operador do guindaste pode estender ou retrair as extensões da lança e ajustar o ângulo da lança principal. Colocar o guindaste na posição de viagem leva apenas alguns minutos. A montagem começa quando uma chapa de aço de carbono é colocada em um cortador a laser. A alta energia dos raios de luz corta através da placa de aço para fazer várias partes do guindaste. Um programa de computador aumenta o número de peças cortadas em uma única folha de aço. Um soldador coloca as peças em um dispositivo elétrico. Em seguida, um robô solda as placas laterais, placa de montagem do guincho e a placa de base junto. O mastro do guindaste soldado vai para o centro de usinagem. Um técnico o posiciona sobre o gabarito horizontal. A broca cria buracos ao redor da placa base com uma broca de carboneto e vaporiza um líquido refrigerado para evitar o superaquecimento da peça. Em seguida, a máquina nivela a superfície sob a placa base com uma fresa para ajustá-lo ao mastro do guindaste. Outro técnico dobra tubos com uma prensa hidráulica de frenagem. Ela faz segmentos da lança, formando placas de aço de carbono de alta resistência em forma de C. Racks de pintura eletrostática levam as peças para o departamento de pintura. Um técnico aplica uma tinta eletrostática com um revestimento anti-ferrugem de baixo atrito. A tinta facilita o movimento das peças do guindaste. Com as peças saindo da pintura, o mastro está pronto para ir ao departamento de montagem. Um técnico posiciona o mastro no conjunto de rolamento base. Ele liga o mastro no rolamento com parafusos de alta resistência. E usa uma chave de torque pneumática para apertar os parafusos. Esses parafusos suportam a maior parte da carga do guindaste. Um técnico posiciona o guincho na placa de montagem e aperta os parafusos. Ele rotaciona o mastro para verificar o movimento no rolamento base. Insere uma bucha e encaixa com um mandril. Ele aplica lubrificante dentro da bucha antes de colocar o cilindro principal. Um técnico posiciona o cilindro entre as placas laterais e o prende no mastro. O pino permite que o cilindro se mova verticalmente ao elevar a lança. Agora, os atuadores hidráulicos estão instalados no interior do mastro. Eles corrigem o fluxo de óleo para os cilindros motores e controlam o movimento do guindaste. Um técnico instala as extensões da lança na haste principal. Ele encaixa lá dentro antes de montar a lança principal na base do guindaste. A lança principal se encaixa bem entre as placas laterais do mastro. Técnicos colocam um pino para ligar o mastro à lança principal, que é colocado gentilmente no lugar com um martelo macio e parafusado com uma chave pneumática.
Um técnico puxa o cabo de aço ao longo da lança e em torno da polia superior. Em seguida, puxa o cabo para baixo e passa através do bloco. Fecha um pino de segurança no bloco e prende a ponta do cabo na polia superior. Outro técnico ativa o motor do guincho para enrolar o cabo. O cilindro principal eleva o guindaste na sua posição de funcionamento. O cilindro de extensão estende a lança e estabilizadores apoiam a traseira do caminhão para o guindaste operar com segurança. Em um mundo iluminado por lâmpadas incandescentes, fluorescentes, halógenas e de LED, existem algumas pessoas que ainda gostam de uma iluminação à moda antiga. Nada se compara ao brilho de uma lâmpada de querosene. As lâmpadas de querosene existem há séculos. Elas são abastecidas de querosene com um pavio como fonte de luz. Para acender a luz, você retira o vidro, acende o pavio e, em seguida, vira uma chave presa ao queimador para aumentar ou diminuir o pavio. A altura do pavio ajusta a altura da chama. Os componentes desse queimador são feitos de bronze, muitos deles formados em uma prensa. A prensa força a folha de metal contra o molde, deixando o metal na forma desejada. O componente passa por uma segunda prensa. Dessa vez, ela molda 5 peças por vez. Esse componente é da seção do interior do queimador, o equipamento de suporte que mantém a chaminé de vidro sobre a chama. Após o componente passar pelas 2 primeiras prensas, os técnicos colocam em uma terceira prensa. Esta perfura orifícios de ventilação ao longo do perímetro, permitindo que o ar alimente a chama. Técnicos montam a seção inferior da galeria em outra prensa. Ela corta um desenho entrelaçado ao longo do perímetro. Esta máquina corta o fundo para que ela possa se encaixar no mecanismo do queimador. A próxima máquina esculpe orifícios nele. Isso permite que a galeria seja parafusada no mecanismo do queimador. Agora é hora de montar as seções da galeria. Ela tem apertos para segurar o fundo da chaminé. Em seguida, apertam a parte de baixo com a parte do meio. Esse método de ligação de partes por compressão de uma contra a outra é conhecido como encaixe por pressão. Eles também carimbam a chave de ajuste que aumenta e diminui o pavio. O selo tem o nome do fabricante e hastes no perímetro, deixando a chave mais fácil de manipular. Para montar o mecanismo de queima, soldam uma placa chamada obturador em um componente que chamam de vela. Chama-se vela porque o pavio vai passar por ela. Colocam a tecla de ajuste em 2 engrenagens e as soldam no obturador. Ela gira a chave para se certificar que as engrenagens estão rodando livremente. Colocam a base em uma ferramenta de montagem e colocam a vela que contém o conjunto da chave de ajuste. Em seguida, soldam na guia do pavio. Verificam as engrenagens novamente para se certificar que elas rodam livremente. O mecanismo do queimador está completo. Agora o mergulham em um desengordurante químico para remover qualquer resíduo de lubrificante ou solda. Em seguida, mergulham em um tanque de ácido para dar brilho ao bronze. E então lavam 3 vezes com água. Agora montam todas as partes do queimador. Inserem um pavio de algodão no guia na parte inferior do mecanismo e giram a chave para alimentá-lo no queimador.
Parafusam na galeria e completam um queimador, inserindo um disco que vai ajudar a regular a chama. Para instalar o queimador na lâmpada, inserem o pavio na fonte e parafusam o queimador no colar rosqueado da fonte. A chaminé de vidro é o toque final. Para colocar querosene na lâmpada, tire a chaminé, desaperte o queimador, despeje querosene na fonte e, em seguida, aperte o queimador de volta. Esse lampião está pronto para iluminar.